Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula assíncrona, né? Estou deixando aqui gravado para vocês. E o que a gente vai ver hoje, a gente vai continuar vendo a questão dos agregados. Vou passar um pouquinho para frente e aí depois a gente retorna para outros ensaios, porque hoje eu quero conversar com vocês sobre a qualidade dos agregados. A gente precisa realmente qualificar os nossos agregados para que eles possam ser utilizados no nosso concreto, né? Concreto, argamassa, para que a gente depois não sofra com alguma patologia e isso acabe agravando, né, uma situação de obra em que os resultados não condizem com o que foi especificado na nossa obra. Então, eu vou compartilhar com vocês minha tela, porque eu quero mostrar para vocês, né, no material de vocês, a gente tem, então, a questão aí da qualidade dos agregados, que eu chamo de contaminantes, né? Eu gosto de dar esse nome, porque realmente são materiais que, em grandes quantidades, influenciam de forma negativa nas nossas misturas, né? O primeiro dele é o torrões de argila e materiais friáveis, né? Vou apresentar essa norma aqui para vocês. Torrão de argila nada mais é do que realmente contaminação de argila e, no caso nosso, em agregado miúdo natural, ou seja, nas areias, né? É difícil a gente ver contaminação de argila em material pétreo, né? Onde a gente tenha vindo de um veio rochoso, é mais difícil existir essa contaminação. Essa contaminação argilosa ela é muito comum em fundo de rios, né? Então, por isso, ela existe, né, em quantidade no nosso, até pelo processo de dragagem, né, de retirada das areias dos rios. Então, essas areias costumam vir contaminadas por argila. E materiais friáveis também, aí sim são aqui de fundo de material pétreo, né, no caso das nossas rochas, das nossas britas, né, que são materiais mais fracos, que eu falei com vocês, né, esse ensaio de materiais friáveis, as obras normalmente substituem esses ensaios pelo que a gente vai falar aqui, que é o ensaio de abrasão Los Angeles. Esse ensaio de torrão de argila, que é a verificação dessa contaminação nas areias, eu vou deixar os vídeos para vocês, para que vocês possam, então, ver como que se executa esse ensaio, né? No vídeo, ele está sendo executado de uma maneira mais rápida, por norma, vocês vão ver que depois, né, pela norma, existe a necessidade de deixar esse material imerso em água, para que ele, então, outras partículas possam boiar, né, nesse material. Mas, de qualquer forma, um processo mais rápido eu apresentei para vocês nos vídeos. A gente tem aqui, né, a norma, que é a 7218, determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis, que demonstra aqui para vocês, né, como que se executa. É um ensaio simples, né? E o que eu peço a vocês, que eu vou, né, pedir a vocês no final sempre, para que vocês preparem alguma coisa para ser entregue na próxima aula, alguma atividade. E a atividade que eu vou pedir para que vocês, então, entreguem com relação, né, a essa aqui, vai ser o vídeo, né, de argila em torrões, e lá eu desenvolvo o ensaio e no final eu apresento para vocês o resultado. Então, eu quero que vocês executem os cálculos e depois da execução desses cálculos, vocês, então, coloquem para mim, de acordo com a 7211, que é a norma de especificação, se esse percentual de argila que eu encontrei na areia, ele está em conformidade com a norma ou não. É cálculo simples, regra de 3 simples, o ensaio é muito simples, né? Massa total, vocês vão ver lá, corresponde a 100%, e percentual passante corresponde a X. Né? Lembrando que eu pesei foi o material retido, então vocês têm que tirar o total do retido para poder achar qual que é o material passante, porque o torrão de argila é o material que passa na peneira de 0,6 milímetros.
né? Mas está tudo explicadinho lá nos vídeos para vocês. Outra coisa que a gente tem que conversar é sobre pulverulência. Material pulverulento em agregado é altamente contaminante. A gente vai ter maior superfície específica desses materiais, e essa condição de maior superfície específica, ela pode levar a uma quantidade maior de cimento e, às vezes, tornar inviável o processo, né, o concreto ficar ruim, com uma resistência ruim. Então, por isso, a necessidade de se avaliar a pulverulência também nos agregados, né, tanto graúdos quanto miúdos. Também, lá no vídeo, a gente mostra que é um ensaio simples também, e no final os cálculos, para que vocês novamente executem os cálculos e verifiquem com relação à norma. O que é material pulverulento? É o passante na peneira 200, né, de 75 micros ou de 0,075 milímetros. Em cimento, o cimento tem que ser pulverulento, mas o cimento, como eu já falei, é um aglomerante hidráulico, né? E no caso dos agregados, essa pulverulência, ela não é benéfica, né, em grandes quantidades dos nossos materiais. Existem estudos em que a pulverulência, né, materiais pulverulentos funcionam como empacotamento, né, fechamento de vazios, mas isso é uma outra parte que tem que ser estudada mais a fundo através de testes, análise e ensaios e verificação também da viabilidade econômica, né, desses materiais. Bem, a norma para material pulverulento, né, tá aqui, ó, determinação do material fino, que passa na peneira de 75 micrômetros, né, por lavagem. E aí aqui, então, a gente tem essa norma, né, vocês veem, é uma norma simples, o ensaio é um ensaio extremamente simples também de ser feito, em que você basicamente pesa o material. Há um detalhe, né? Lembrando que em alguns ensaios eu não estou pesando a quantidade solicitada pela norma, mas somente para mostrar a vocês como que desenvolve o ensaio, mas mais uma vez eu reforço a necessidade de que vocês, então, quando for executar o ensaio, executem de maneira exatamente conforme preconizado, né, pela norma brasileira. Então, aí a gente tem também essa norma, né? E aí, outro contaminante que é importante a gente levantar aqui são as impurezas orgânicas nos agregados miúdos, né? Esse ensaio é um ensaio que eu vou colocar um vídeo para vocês de um outro professor, né? É um ensaio onde você faz uma mistura padrão. O que é essa mistura padrão? Porque é um ensaio, gente, visual, né? Você faz uma mistura, que a gente chama de padrão, de uma coloração pré-determinada, e aí depois você simplesmente compara, você mistura a sua areia num outro material que você faz químico, deixa por 24 horas, e depois você compara a cor daquela amostra padrão, né, com a cor, né, do líquido onde a sua areia ficou imersa. E aí você simplesmente repara que, se a cor for igual, quer dizer que essa areia tem 300 partes por milhão, né, de impurezas orgânicas. Até 300 partes por milhão, isso não tem problema nenhum, o material não sofre nenhuma patologia, é permitido por norma. Se ele tiver mais clarinho, a sua areia tiver o líquido dela mais claro, quer dizer que tem menos de 300 partes por milhão. Ele não quantifica exatamente qual a quantidade de matéria orgânica. Ele simplesmente qualifica visualmente se vai ter pelaquela coloração. Aquela coloração estipulou que é uma coloração onde 300 partes por milhão são mostradas daquela forma de uma matéria orgânica. Então, se tiver menos, né, se tiver mais claro, quer dizer que tem menos. Se tiver mais escuro, quer dizer que tem mais. O que eu queria falar para vocês é que a gente tem, né, quando vocês passarem por algum concreto recém-lançado e vocês observarem que esse concreto está verde, isso é excesso de matéria orgânica no agregado miúdo, né?
depois são fungos, na verdade, e depois no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, isso desaparece, né? Mas quer dizer que esse fato dele desaparecer não quer dizer que não vai acontecer nada. Essas impurezas orgânicas costumam enfraquecer também, né, os nossos materiais, ok? O ensaio de matéria orgânica é também um ensaio simples, como eu disse a vocês, né, em que nele a gente apresenta justamente essa questão de visual, né? Vou deixar também para vocês, depois, no resumo da aula, além, né, dessa gravação, vai estar lá também todos os ensaios, né, e os vídeos que vocês devem assistir para gerar, então, o relatório que eu gostaria. Na verdade, o relatório para vocês são apenas 2 relatórios, né? Vai ser o relatório de torrão de argila e o relatório de material pulverulento, né, que foram os que eu executei no laboratório. Os outros aqui é só para a gente, né, conversar sobre eles. Bem, a gente ainda tem a reatividade álcali agregado, né? Essa norma que não existe mais, eu vou pedir vocês para corrigir no material de vocês. A nova norma é a 15.577, ela tem várias partes, né? Essa reatividade vocês já viram, que é quando o agregado é reativo, né? Ele não é inerte e ele reage com o álcool presente no cimento, provocando uma reação expansiva. É um ensaio que deve ser feito, né? É um ensaio que, dependendo da obra, principalmente que se a obra for reaproveitar, às vezes é obra que vai fazer perfuração em rocha, eles aproveitam essas rochas, né, que foram retiradas, que foram perfuradas, para caracterizar e transformar isso num agregado e utilizar esse agregado dentro da própria obra. Isso é uma economia muito grande. E quando eles fazem isso, todos os ensaios que eu estou apresentando aqui para vocês, eles devem ser executados, tá? Teor de sulfato, teor de cloreto, é justamente lembrando que o sulfato ele ataca o cimento, né? Por isso, o cimento RS, resistente a sulfato, onde são ensaios químicos, onde você vai imergir esse material em substâncias de sulfato e de cloretos e ver como que eles reagem. O ensaio de abrasão Los Angeles, que eu falei para vocês que é um ensaio que substitui bastante esses materiais friáveis, apesar da norma ainda, né, tá uma norma atualizada e ainda fazer registro dele, mas o ensaio de abrasão Los Angeles, a abrasão Los Angeles para concreto, ela tem que ser menor ou igual a 50%. É um outro vídeo que eu vou deixar para vocês não têm que fazer, né, cálculo nenhum, mas o que eu quero dizer a vocês é que nesse ensaio de abrasão Los Angeles, o agregado aqui, o máximo que ele pode passar na peneira de 1,7 ou 1,68, né, de 1,7 milímetros, é justamente 50%. Então, quer dizer, 50% do agregado, né, graúdo, no caso aqui, nessa norma, que você lançar dentro de um tonel com esferas e deixar girando, 50% dele pode, entre aspas, virar um pó, né? Nem diria que é tanto um pó, porque a peneira 1,7 é uma peneira um pouquinho mais larga, mas ele não pode se deteriorar muito, porque se ele se deteriorar demais, de novo eu venho com aquela condição de superfície específica, né? E aí esse agregado é um agregado que quebra fácil, é um agregado que não resiste. E aí o que ocorre? Quando você vai fazer um teste de resistência em concreto, não adianta você colocar a argamassa com bastante cimento, fazer um concreto rico em cimento, ele na hora que você vai romper, ao invés dele romper na pasta que a gente fala, ele vai romper no agregado. Então isso não vai deixar o seu concreto melhor de forma alguma. Então, é um ensaio, na verdade, toda vez que a gente vai começar uma caracterização de um agregado, o primeiro ensaio que a gente recorre é o de abrasão Los Angeles. Porque muitas vezes, dependendo da obra, quando a abrasão não passa, eles já cancelam toda a utilização desses agregados. Então, não precisa ficar perdendo tempo de fazer outro. Mas, na maioria das vezes, mesmo ultrapassando 50%,
existem algumas obras que criam, como eu falei com vocês, alguns artifícios, algumas formas de provar de que isso não vai se refletir tanto num problema, numa patologia mais para frente na obra. É difícil, a gente sempre acredita que o pessoal vai seguir esses 50%. Esse índice de forma, gente, que é um ensaio, na verdade é o seguinte, esse valor aqui de 4, isso aqui eu que estipulei, né? Na verdade, a norma ela fala que o que você tem que ter você teria que ter um agregado cúbico. Índice de forma é a relação entre uma medida, né, do agregado na parte maior dele pela medida na parte menor, né, sendo aí você analisando, né, duas medidas em proporção dessas duas medidas, né, uma na horizontal, vamos falar assim, outra na vertical, né, a 90 graus entre uma e outra. Mas é sempre pegando o maior lado, né, pegando ele em comprimento, vamos falar assim, é comprimento por espessura dele. Então, aí, com isso, o ideal seria que esse índice de forma fosse igual a 1, né, que o agregado fosse cúbico, mas isso é praticamente impossível. Mas agregados lamelares são péssimos, né? O que acontece é que eu já fiz tanto desse ensaio que eu cheguei à conclusão que índices de forma até 4 são aceitáveis para agregados que não vão incorrer numa situação de escorrimento de massa, né, que o agregado ou então vai quebrar muito fácil. Esse ensaio é um ensaio enjoado, eu não gosto muito dele, não, porque é um ensaio, gente, na qual a gente pega 200 agregados e faz a medida deles no paquímetro, né? Você mede no paquímetro, cada um deles. E depois desses 200, você tira, então, a média, né, dessas 200 medidas. Eu não gosto desse ensaio, apesar de ser um ensaio regulamentado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho um ensaio muito que não demonstra muito a realidade que a gente tem, né? Para mim, o carro-chefe aqui é esse ensaio de abrasão Los Angeles, porque se o agregado for lamelar, no ensaio de abrasão ele vai quebrar, né? Então, é por isso que eu gosto muito desse ensaio. As normas de referência desses ensaios, eu tenho aqui a norma, né, no caso de abrasão Los Angeles, né, que está aqui, vocês vão ver, eu vou deixar um vídeo também que foi feito, muito bom, por um outro técnico até de laboratório, que explica direitinho para vocês como é que a gente tem que fazer, as faixas que a gente tem que, qual faixa que a gente escolhe, né, quantas esferas a gente tem que colocar dentro dos tambores. Um ensaio, tá aqui as faixas, ó, que existem na norma A, B, C, D, E, F, G, e a quantidade de material que você tem que pegar para cada uma das faixas, quantidade de material por peneira, é um ensaio que você tem que fazer a separação de materiais por peneira, e de qualquer forma, né, é um ensaio que eu acho que representa muito bem essa questão de qualificação dos nossos agregados. Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês, né, na nossa aula de hoje. Quero dizer a vocês que eu vou deixar, né, resumido lá para vocês toda essa aula, essa apresentação que eu estou fazendo aqui agora, mais os 4 vídeos do YouTube, 2, né, que vocês vão ter que gerar para mim somente esses resultados, esses cálculos, e analisar se está de acordo com a NBR 7211 ou não. Então, que é de teor de argila e de material pulverulento, e depois disso, então, vocês me encaminham, então, esses resultados. Quero lembrá-los que eu recebi um e-mail do Thales, né, há um tempo, eu já até coloquei para vocês na sala de aula, não sei se vocês chegaram a ver, em que ele relata que as 2 planilhas em Excel que eu mandei não estavam gerando os gráficos. Bem, vocês poderiam gerar esses gráficos sem problema algum,
através do Excel, né? É só marcar ele inteiro e adicionar dados, e adicionar mais uma, né? Mais um dado lá dentro. E aí sim vocês marcarem a coluna do X e a coluna do Y, né? Do X seriam as peneiras e do Y não tem que mudar a linha, não tem que mudar design, não tem que mudar nada, porque o design é aquele que já está lá e o gráfico segue. Ou então eu postei novamente, né? Eu coloquei de novo, foi porque no dia que eu dei a aula para vocês, eu apaguei, e daí depois, quando eu fui enviar para vocês, na hora que eu fui fechar meu computador, eu salvei o que eu tinha feito. E aí, então, ele perdeu, né, esse link de ligação com as curvas. Para quem já tinha feito, ótimo, né? Acho que é um aprendizado. Agora também está lá de novo para vocês, para quem quiser pegar. Tá bom? Então, e esse material fica para vocês me entregarem na próxima terça-feira, né, da semana que vem, dia 20. Tá bom? Um abraço para vocês e estou deixando lá. Assistam os vídeos ainda agora, para que vocês não percam o foco. E aí a gente encontra, então, na segunda-feira. Um abraço, gente. Tchau.